O primeiro princípio é o princípio do Estado de Direito Democrático. Referi-me a esse princípio há pouco tempo, quando eu comunicava numa palestra também do Partido da Cooperação Internacional, onde tive um professor, Rogério Iraguete Soares, que eu também quis citar a minha colega Carmelita Pires, tivemos o mesmo professor, que ensinou este princípio de forma muito simples e lapidar. Que o princípio do Estado de Direito Democrático significa tão só dizer que é o Estado que se aceita definido e limitado nas suas atuações concretas, pela lei e pelo direito. E isso também transposto para outras variáveis, veremos que se trata de um princípio que enquadra todo um Estado, a partir do qual se diz que o Estado respeita a lei, ou deve respeitar a lei. E se violar a lei, há responsabilizações que deve conhecer. E assumir as suas consequentes imposições penais. Outra particularidade importante a realçar é o princípio da igualdade. Igualdade de todos perante a lei, perante a administração e de acesso também à justiça e aos demais benefícios que o poder pode proporcionar à cidadania ou às pessoas. Em sentido jurídico. Pessoas em sentido jurídico quer dizer pessoas singulares e também coletivas, sejam elas privadas ou públicas. Visto o segundo princípio, eu avançava para o terceiro. Infelizmente, teve pouco tempo limitado. O princípio da proporcionalidade, em sentido amplo, que significa que todas as medidas tomadas, quer pela administração, quer pelos órgãos de justiça, ou por quaisquer outras entidades, devem limitar-se à medida do necessário, portanto, necessidade, de adequação, o que deve adequar-se ao conteúdo essencial que se pretende proteger, e a proporcionalidade estrita, que é a parte aritmética da partilha. Terceiro é o quarto, assim. Caso vamos dizer também que existe o princípio da independência do poder judiciário. E o princípio também da separação dos poderes. O princípio da separação dos poderes foi ensinado por Montesquieu, um francês, que também diz que não há só separação, mas também interdependência dos poderes para melhor prossecução e realização de interesse público nacional do Estado. Daí foi caso para nos dizer que, chegados a este ponto, vamos analisar o nosso sistema judiciário atual existente. Temos dois conselhos superiores de magistratura. Um Conselho Superior de Magistratura Judicial, sob a alçada dos tribunais, e o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, sob a alçada da Procuradoria-Geral da República. Cada parte tem uma magistratura própria, com competências também claras, delimitadas, mas interligadas funcionalmente. Ou seja, cada órgão desses tem o que faz intrinsecamente e o que também faz em relação com os outros órgãos. Do ponto de vista de formulação processual formal, está bem escrito. Não suscita problemas de maior e de outro destaque em particular que conflitue com algo que viemos a conhecer. Bastava aplicar-se a lei. Bastava aplicar-se a lei. Tão somente isso. Mas falhou.
O nosso país hoje vive momentos turbulentos na área da justiça, por forma que não fornece elementos para a consolidação do poder, seja ele legislativo, seja ele executivo. Hoje entra-se com o processo para o tribunal, o processo entra numa porta, contra certo indivíduo, a sentença sai em meu favor, e esse mesmo indivíduo contra o qual foi interposto o processo, descontente, entra com o outro processo na porta ao lado, apanha outro juiz, vem também com a sua sentença. São duas sentenças na praça conflituais. Isto é a realidade que temos. Recorre-se para a instância superior, fica tudo engavetado e não há nada grande. Outro problema que se põe é nível também de guerras intestinas existentes hoje no nosso poder judicial. O Supremo Tribunal de Justiça tira acórdão para se cumprir o Ministério Público, o Ministério Público desautoriza, não aceita, não acata. O Ministério Público tira ordem para convocação de um ou outro magistrado do Poder Judicial, aí também não há quem cumpra. Existem neste momento duas contas bancárias nos bancos, ou seja, dos tribunais. E estas contas bancárias traduzem o quê? Mudou-se o cofre para o Ministério da Justiça em cumprimento de uma lei antiga que existia. O que aconteceu? Em seguida, o Supremo ainda tem uma conta que estão em conflito neste momento. Não se sabe, o cliente, o advogado ou o seu cliente não sabe para que conta pagar. É este o estado da justiça que temos. E este estado, que conselhos, que ideias, que valores, que virtudes pode trazer para moralizar o poder político em geral. Outra particularidade também tem a ver com algumas disfunções institucionais ou interinstitucionais relevantes. Uma delas tem a ver com o órgão que existe na Assembleia Nacional Popular de combate à corrupção. Fechamos o ano e não conheci nenhum processo que tivesse concluído em termos de investigação. Com poderes também claramente conflituantes com os poderes próprios e legais conferidos ao Ministério Público. O que esse órgão está a fazer? Outra particularidade relevante que quero também trazer a atenção para esta nossa reflexão tem a ver com aquilo que podemos assim considerar justiça transicional. O que isso quer dizer em termos práticos? A nossa justiça hoje não consegue trazer aos tribunais certos tipos de personalidades. Não consegue trazer aos tribunais certos tipos de personalidades. E há muitos crimes públicos que abundam por aí com estas pessoas a vangloriarem-se na praça pública como boas pessoas. Com investigações concluídas, mas não são atingidas. Onde está a moral e o moral? A moral e o moral do nosso sistema. Onde está?
Também temos um problema de mapa judiciário que precisa urgentemente ser revisto. No lugar de todo o sul do país ter só um tribunal regional em Cuba, esse tribunal devia ser tribunal de relação para conhecer os recursos que vêm de Tombali, que vêm de Quinara e que vêm do Lambo de João Gomes. Mas temos só um tribunal regional. Em casa muito degradada, imprópria para o funcionamento digno de um tribunal e honroso. Temos o caso de Bafatá, temos o caso de Bacabou, como província leste, devia ter um tribunal de relação. Província norte devia ter um tribunal de relação para cobrir regiões de Oio, que devia ter um tribunal próprio, agora já tem, infelizmente, é só o caso desse. Cacheu e Biombo. Bissau e Persi devia ter também um tribunal próprio de relação para diferentes tribunais de relação, funcionando articuladamente nas suas competências. Quaisquer recursos que couberem para o Supremo, daí podem, respeitando as alçadas, naturalmente, para o Supremo Tribunal de Justiça. E temos um Supremo Tribunal de Justiça inoperacional. Chega-se ao mês de julho, tem a corda número 1 ou número 2. O que fez em janeiro, o que fez em fevereiro, o que fez em março, tudo mais? Nada. Isto não é produtivo para dignificar um órgão tão importante como o Poder Judiciário, capaz de disciplinar o poder político no seu todo.